Nossa próxima palestrante, Mara Luísa. Oi, Mara. Oi, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, todo Boa mundo. tarde. Tudo bom? Tá escutando direitinho, né? Tudo bem. Vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela? Estamos, tudo bem. Uhum. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá de acordo aí, né? Tá. Tela cheia, todo mundo vendo. Então, boa tarde, todo mundo. Meu nome é Mara e fui orientada pelo professor Caio Silva. O título do meu trabalho é Método para Revisão Sistemática de Literatura de Pesquisas em Retrofit de Edificações Escolares. Essa pesquisa, ela surgiu a partir do seguinte questionamento: quais estratégias de retrofit estão sendo estudadas e ou aplicadas nas edificações escolares para melhorar o conforto térmico? Para achar essa resposta, a gente utilizou o método de revisão sistemática de literatura e a gente viu também, a partir de estudos de outros autores, que esse método ele é muito comum para se obter esse panorama do que vem sendo estudado, do que acontece em alguma área, em algum tema que você queira pesquisar. Então, o objetivo ficou apresentar o método de revisão sistemática para o desenvolvimento de um panorama das pesquisas de retrofit em edificações escolares nos últimos anos. Bem, o retrofit ele é uma estratégia, uma intervenção que se faz numa edificação e que o foco dele é a eficiência energética. E uma edificação que ela passa por um retrofit, ela aumenta a vida útil dela, reduz os custos de consumo de energia e de manutenção e promove a sustentabilidade. Uma edificação que ela passa por um retrofit, as intervenções maiores são no sistema de iluminação, condicionamento de ar e envoltória. Consequentemente, quando se intervém nesses aspectos, nesses elementos, a gente altera também o conforto térmico e influencia diretamente no nosso comportamento e na produtividade. E a questão do conforto térmico em edificações escolares, ela é super importante. Então, falando um pouco do método, os autores que eu estudei, eles definem a revisão sistemática de literatura em 3 etapas. A primeira é a etapa de planejamento, a segunda de condução e a terceira de execução. Na fase de planejamento, é feito um protocolo, né, preenchido um protocolo, onde se determina qual é o objetivo da pesquisa, quais são as questões que vão ser respondidas, quais são os critérios de inclusão e exclusão do material que vai ser lido, vai ser revisado. É definido também quais são as bases de dados que vão ser feitas as buscas. Na etapa de condução, é o momento de fazer a triagem desse material, então aplicar esses critérios que foram definidos no momento do protocolo. E a fase de execução é o momento em que vai ser lido e vai ser feito o fichamento de todo o material. Para essa pesquisa, eu fiz essa revisão de literatura e segui essas 5 etapas. Então, a primeira foi a definição do tema que eu quis estudar, que foi o retrofit em edificações escolares com a ênfase no conforto térmico. Preenchi um protocolo, como eu disse, definir os objetivos, as questões, a base de dados que fui fazer a pesquisa. Na etapa seguinte, foi a etapa de sistematização, onde eu desenvolvi tabelas que auxiliou na triagem, na escolha desses artigos. O software que eu utilizei foi o Excel. Depois foi feita a sumarização, né? Ou seja, foi feito o fichamento do que foi lido na íntegra, e depois, com essa revisão de literatura, a gente fez um artigo e publicou ele, mandou ele para uma revista.
desculpa, para um congresso. Então, é a última etapa, que seria a fase de validação dessa revisão de literatura. Então, vou apresentar agora os resultados. Os meus resultados eu dividi em 3 partes. A primeira parte foi como eu vou mostrar todas as tabelas que eu criei para fazer essa revisão de literatura, e depois um pouco dos resultados que eu obtive com a aplicação de cada uma das etapas. Bom, na primeira fase, né, que foi a fase do planejamento, essa tabela que aparece aqui, ela é a tabela do protocolo, e foi preenchido, antes de começar a fazer a investigação, antes de fazer a busca pelos artigos, foi preenchida toda essa tabela. Então, eu defini quais eram os objetivos, questões de pesquisa, selecionei as fontes, defini como palavras-chave para fazer a busca os termos retrofit, school building e thermal comfort, e escolhi a base de dados do Science Direct para fazer essa pesquisa. Não apliquei, não pensei em critérios de restringir tempo, e só o idioma que eu botei português e inglês. Então, essas foram as tabelas, né, que eu utilizei tanto para registrar o momento de busca, quanto para fazer as triagens. Os critérios que foram definidos, quando se colocou as palavras-chave lá na base de dados e apareceu uma quantidade enorme de artigos para serem lidos, então eu defini quais eram esses critérios que eu ia escolher ou não aquele artigo para ler. Eu achei melhor que essas tabelas fossem feitas em Excel, porque o método de revisão de literatura, ele é um método que você pode auditar essa pesquisa, e eu acho que no Excel fica mais fácil essa checagem, né, do que foi lido, do que foi triado, o que foi excluído e o que foi incluído. E eu utilizei cores para que ficasse melhor de visualizar, enfim, o que entrou e o que foi excluído. A pesquisa ela foi feita foi preciso 2 triagens. Na primeira triagem, eu li os títulos e os resumos dos artigos, e de acordo lá com os meus critérios, eu excluí os que não me interessavam a partir desses 2 parâmetros, e depois eu fiz uma outra lendo as palavras-chave, né, analisando as palavras-chave dos artigos. Então, foram 2 momentos de triagem até chegar numa quantidade de artigos que seriam suficientes para responder ao meu questionamento principal. Essa tabela daqui é a tabela que eu fiz o fichamento. Então, para se obter esse panorama, né, que eu queria ter, então eu criei uma tabela onde apareciam dados como o país, qual era o objeto de estudo daquele artigo, se focava mais no consumo de energia ou mais no conforto térmico, e assim por diante. Então, fiz também um mapeamento. Esse daqui é a primeira... foram os primeiros dados que eu obtive com essa pesquisa. Então, quando eu comecei a fazer a busca, eu achei 162 artigos. Quando eu apliquei quando eu fiz a primeira triagem, essa quantidade de artigos baixou para 64. Disponíveis só tinham 62. E depois, quando eu apliquei, fiz a segunda triagem, que foi a leitura das palavras-chave, ficaram só 26 artigos para serem lidos por completo. Fiz um mapeamento também no VoiceViewer, onde a gente pode ver, esse mapeamento ele foi feito com 162 artigos que foram encontrados na primeira busca, antes da primeira triagem, e pôde-se observar que tem 4 grupos, né? Um que define mais aqui a parte do retrofit, um que está mais relacionado, um grupo mais ao conforto térmico, o outro é a eficiência energética e outros as edificações escolares. Com esse mapeamento, a gente consegue ver quais são os termos que têm maior força nessa busca, né? Então, o termo de eficiência energética, ele é o que foi bastante presente e bastante recorrente entre os termos dos artigos, e o que menos apareceu foi o termo de edificações escolares. Então, aqui eu mostro um pouco separado cada um dos grupos para ser possível ver essa conexão entre os outros termos. Então, quanto mais distante o termo tiver da palavra, né, tiver essa ligação, então menos relacionados eles estão. Então, aqui a gente vê
que a questão de eficiência energética e o conforto térmico, eles estão sempre muito próximos e super conectados. Aqui também a questão de conforto térmico está muito relacionado, não está tão relacionado às edificações escolares, mas está bem relacionado com a questão do retrofit e eficiência energética. Não foi visto nenhuma ligação direta entre o retrofit e as edificações escolares. E a gente viu também aqui o termo Energy Retrofit muito próximo de edificações escolares. Logo no começo, na parte de definição do tema, a gente viu que o termo retrofit ele está muito relacionado também à recuperação estrutural. Então, no momento que a gente criou o string, né, as palavras-chave definiu isso, a gente botou a questão de conforto térmico para que os resultados que aparecessem fossem mais aderentes. Então, com relação aos artigos que foram lidos na íntegra, né, a gente vê que a maioria deles foram dos últimos 10 anos para cá, então são artigos relativamente novos. A maioria das pesquisas se concentram no continente europeu, em especial na Itália. Dentre os objetivos que mais apareceram dentro dos artigos, a gente encontra relatar estudos de caso, ou seja, relatar edificações que passaram pelo processo de retrofit, apresentar uma viabilidade técnica, desenvolver uma metodologia, investigar o desempenho, propor diretrizes e avaliar soluções de retrofit. Como objeto de estudo, mesmo a gente tendo definido como um dos termos edificações escolares, a maioria foram edificações escolares primárias e secundárias, mas apareceram também pesquisas que estão relacionadas a um ambiente, como a sala de aula, ou então a edificações que são educacionais, mas não necessariamente escolares, né? É o caso de ginásio e de edificações universitárias. As estratégias que mais apareceram, foram mais recorrentes, estão a proteção solar das aberturas, o estudo das ventilações, gestão dos sistemas, ar-condicionado, aquecimento e iluminação, renovação e substituição dos sistemas, substituição das janelas, isolamento do porão, sótão, coberta e fachada, instalação de sistema de geração de energia renovável, avaliação pós-ocupação e auditoria de energia. Então, para concluir, a cada ano, né, aumenta-se a demanda por conforto térmico e, com isso, há uma tendência a ter mais estudos dentro dessa área. Acredita que a gente viu, né, que a Europa é o continente que tem mais publicações e acredita-se que isso é devido às normativas, aos regulamentos que lá existem. Foi percebido também que há mais estudos teóricos do que práticos, ou seja, de 26, apenas 8 relataram casos de edificações que realmente passaram por retrofit. A maioria deles foca os estudos na envoltória, na fachada, né, com a substituição de janelas ou no isolamento, no melhoramento do isolamento, e poucos mencionam a avaliação pós-ocupação, ou seja, a percepção do usuário, ela não é muito levada em consideração nesses estudos. Só foi possível realizar essa revisão de literatura utilizando apenas uma base de dados, então sugere-se que aumente, faça essa revisão em outra base de dados também, e esse método ele pode ser utilizado como ponto de partida para o desenvolvimento de pesquisas inéditas e inovadoras, porque a partir dele a gente consegue ter um panorama do que se tem estudado, então a gente consegue perceber onde é que as pessoas focam mais os estudos delas e a gente pode fazer novos questionamentos ou investigar mais áreas que não são tão investigadas. É isso, obrigada.